devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Josué, capítulos 11 a 13. Os capítulos 11 a 13 de Josué têm uma estrutura bem simples. Inicialmente, nós vemos as últimas batalhas de Josué. Em seguida, o capítulo 12 descreve os reis que foram vencidos por Moisés e por Josué. E o capítulo 13, então, narra a separação, a divisão das terras que estavam além do Jordão. As terras que ficaram para a meia tribo de Manassés, para os Gaditas e para os Rubenitas. O capítulo 11 narra uma grande batalha, a batalha onde é enfatizado, mais do que as outras, o tamanho do exército inimigo. Há um grande conjunto de reis que fazem aliança para vencer Israel. A descrição dada pelo autor do livro de Josué é justamente que aquela multidão era como a areia da praia, era como uma multidão, um exército de muitos carros e cavalos de guerra. Tudo isso mostrava o poder daqueles povos. Ainda assim, o que vem em seguida, após a descrição desse exército, é a palavra do Senhor, dizendo para que Josué não tema, mas confie nele, sabendo que o Senhor dará aqueles povos a Israel. O Senhor derrotará aqueles inimigos do seu povo. E é exatamente isso que acontece. De forma muito clara e direta, o Senhor triunfa contra aqueles inimigos. O Senhor dá vitória a Josué em poucos versículos. Apenas 3 versículos narram a vitória de Israel sobre aqueles povos. Em seguida, no versículo 10, nós vemos mais uma batalha. Josué avança agora contra Hazor, e ali triunfa contra aquele rei e acaba de matar a todos aqueles daquela cidade. E então, o capítulo 11 se encerra com toda a vitória de Josué contra esses povos. Josué conquista uma grande área e assim a terra descansa das guerras. O capítulo 12 narra e descreve, na verdade, aqueles reis vencidos por Moisés e por Josué. Aqueles que foram vencidos por Moisés nós já vimos. Vimos na história de Números, vimos também, relembrando isso, em Deuteronômio. E agora é descrito aqueles reis que foram vencidos, que estavam além do Jordão. Aqueles reis que foram vencidos por Moisés antes de entrar na Terra Prometida, antes que Israel entrasse na Terra Prometida. E em seguida aparecem os reis vencidos por Josué. Um total de 31 reis que Josué venceu ao longo de todas as batalhas narradas nesse livro, no livro de Josué. O capítulo 13 mostra a velhice de Josué. Josué, já idoso, agora é confortado pelo Senhor. Enquanto a terra descansava da guerra, o Senhor alertava Josué que ele estava já velho e que agora ainda haviam terras ainda não conquistadas. Mas ainda assim o Senhor daria essas terras a Israel. Israel tomaria posse de toda a terra prometida por Deus. Em seguida, a distribuição das terras além do Jordão, a leste do Jordão. Então aquelas terras que ficaram para os Rubenitas, para Gade e para a meia tribo de Manassés, agora são distribuídas por Moisés, aquilo que Moisés fez antes da sua morte. Então Josué registra aqui a distribuição de terras feitas por Moisés antes da conquista da Terra Prometida. O propósito original nessas passagens era justamente enfatizar a fidelidade de Deus. Deus havia feito uma promessa há muitos anos atrás. Havia prometido a Abraão que daria aos seus descendentes toda aquela terra em que ele agora vivia, em que vivia naquela época. E agora, nesse momento da história de Josué, o Senhor está cumprindo a sua promessa. O Senhor deu muita terra, a terra a leste do Jordão, aquela terra conquistada pela mão do Senhor, que ficava na terra prometida após o Jordão. Tudo isso o Senhor havia dado a Israel. E ainda havia uma terra não alcançada, não conquistada, que o Senhor promete que dará como herança ao povo, ao descendente de Israel. O que vemos aqui é justamente um lembrete de Josué como um tipo de Cristo. Josué cumpriu a sua missão. Ele deu a Israel a terra prometida como herança. Ele foi usado por Deus para que Israel conquistasse a terra que o Senhor prometeu. Assim, Cristo faz a mesma coisa com a igreja, com o seu povo. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, narra justamente isso, mostrando que o Senhor, através de Cristo, conduz o seu povo ao descanso.
a terra que ele mesmo prometeu. Além disso, o que Josué realizou aqui foi o juízo de Deus para aquelas nações. A descrição feita ali de que nenhum povo quis paz com Israel, mas todos lutaram contra Israel, era fruto do endurecimento do coração deles. Aquele povo teve um coração endurecido pelo Senhor, e assim o Senhor exerceu juízo contra eles. Da mesma forma, Cristo julgará a todos aqueles que não pertencem a Ele. O endurecimento do coração de muitas pessoas será julgado no final. Além disso, também vemos a herança prometida. Esse descanso aponta para o descanso que teremos nos novos céus e nova terra, e o dever que temos de manter os olhos nesse alvo, na eternidade com Cristo. Por isso, dependa da soberania de Deus nas batalhas que você enfrenta. Saiba que as lutas que travamos contra o pecado, contra o mundo, são vencidas não pela nossa força, não pelas armas humanas, mas sim pelas armas que temos em Cristo. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Nós temos um grande armamento para vencermos as batalhas que travamos nesse mundo. Também devemos lembrar da fidelidade de Deus em todas as batalhas. Enquanto lutamos aqui, devemos nos lembrar que Deus é fiel, que Ele continua conduzindo o seu povo com mão poderosa. Devemos manter os olhos no alvo final, na vida eterna com Cristo. Que os nossos olhos jamais se desviem desse destino maravilhoso, desse destino glorioso que Ele nos assegura em Cristo.